Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO, e você está em mais um ESPROcast. Nesse aqui a gente continua a nossa série, temporada, essa sessão aqui que a gente está fazendo, apresentando os nossos gerentes para todo o time ESPRO. Hoje eu estou com o Daniel Kovic, que vai se apresentar daqui a pouquinho, que cuida da nossa área de RI, que cuida nacionalmente da nossa área de relações institucionais. Bem-vindo, Kovic. Muito obrigado, Saad. Kovic, conta um pouquinho pra gente, primeiro da sua formação. Eu sei que você tem uma história bacana no ESPRO, você passou por um monte de lugar, né? É quase que um repositório da história do ESPRO aqui, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua vida pessoal, assim, da sua formação. O que você é formado, o que você estudou e tal, como é que você se preparou? Na realidade, eu sempre tive Todo mundo chega a uma idade que a gente fica na dúvida do que a gente quer fazer da vida, né? E aí você tem vários desejos. Eu queria ser piloto de avião, E eu segui pelo caminho da comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Tá bom. Então eu sempre tive o desejo... Aqui em São Paulo, você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Tá bom. Eu sempre tive o desejo de seguir essa área e trabalhar em agência de propaganda. Comecei a fazer a universidade e minha primeira experiência profissional, eu trabalhei numa empresa de cobrança, na PA mesmo, ligando. Tá. Eu cobrava o consórcio nacional Honda. E aí foi uma experiência que eu falo que a vida muitas vezes vai nos levando. Sim. Né? Então vai despertando algumas potências que você muitas vezes não imagina que você tem. E a parte de cobrança é uma parte que me despertou a parte da negociação, porque você vai negociar com pessoas que elas não estão muito aderentes a querer negociar uma dívida. Elas não queriam nem que você ligasse para ela, então quanto mais negociar. E aí você tem que convencer elas a... Eu tinha a meta, né? E eu tinha que primeiro quebrar a barreira de você ser atendido, que nem você, e aí fazer uma negociação que ela pudesse pagar o consórcio. E aí me despertou essa parte desse viés da negociação. Entendi. E aí, eu tentava mandar currículo para a área de publicidade, mas aí eu precisava de portfólio, eu nunca tinha trabalhado na área e tudo mais. E aí eu fiz um processo seletivo para trabalhar no antigo Unibanco. Tá bom. E eu, no Unibanco, entrei como AG, assistente de gerência. O nome é muito bonito, mas na realidade, o que eu fazia? Eu era um caixa. Então eu trabalhava 6 horas do dia no caixa, na linha de frente, vendendo tudo quanto é tipo de produto financeiro. E o restante do período eu fazia atividades administrativas. Tá. Então fechava malote, expurgava talão de cheque que tinha voltado com o CCF, que é o sem fundo. Uhum. Depois vocês dão uma gugada aí, gente, para descobrir o que é cheque, tá? Segue aí. E aí foi muito bacana essa minha trajetória, porque eu comecei no caixa e eu queria crescer. E eu percebia que a forma de crescer era eu mostrando o resultado. E aí foi, porque aí que eu comecei a ligar para as pessoas, a renegociar, tinha PDD, que PDD é a perda, comecei a diminuir PDD, comecei a vender produtos do banco, que era... de pessoa física, cartão de crédito pessoal, financiamentos e tudo mais. E aí o negócio começou a engrenar. Eu acho que eu sou bom nesse negócio aqui, né? A engrenar. E aí eu comecei a gostar muito desse meio. Tá. Né? Então eu percebi que a minha formação acadêmica ela me ajudou muito nessa parte, mas a minha experiência profissional foi potencializando aquilo que eu já tinha. Entendi. Porque minha experiência toda sempre foi na área comercial. E aí, eu me lembro até hoje que aí mudou a gestão, foi a Andrea Torres, que era a gerente geral, e foi até muito engraçado. Um dia eu cheguei para trabalhar, 1º de abril, fui lá pro meu caixa, e aí ela fez uma plaquinha para mim e colocou na mesa que ela ia me promover para gerente exclusivo. E colocou lá Daniel, gerente. Aí eu cheguei, ela era muito brincalhona, eu falei, tá bom, Andréia, fui pro caixa. Kovic, vai pra lá. Andréia, 1º de abril, então vai pra lá. E aí eu fui, né, ela chegou e falou, vem cá, me deu a carta, aí eu
fiquei emocionado. Essa assinatura de verdade, né? E aí eu Bacana, comecei a minha bacana. história no banco. E aí eu passei por cliente exclusivo, passei por Uniclass, comecei a atender pessoa jurídica. E aí eu meio que me apaixonei pelo segmento jurídico, porque o segmento jurídico é onde que você tem a maior tipo de negociação realmente. Sim. Então, E os volumes são muito maiores, sim, né? então você começa a negociar desconto de recebíveis, conta calcionada, Finame. Então, Você construiu uma carreira aí na área financeira e no segmento de bancos e tal, mas você passou do caixa até a atendimento de sim, PJ, né? sim. Então é muito. Então eu comecei a gostar disso. Então a meta, sempre trabalhei com meta. A meta é um norte que você tem, né? E aí eu comecei a gostar. Aquilo entrou na veia e foi. Nossa, eu falei, olha, é isso que eu quero para minha vida. Mas eu sei que você teve uma época que você empreendeu. Então, aí que acontece? Eu peguei e saí do Unibanco, fui pro Santander, e aí teve uma época, no Santander mesma coisa, e teve uma época que eu como todo mundo pensa, todo colaborador CLT, fala, se eu fosse chefe ia ser diferente, né? Eu faria assim, faria assado, não sei o quê. E eu resolvi ter essa experiência. Então, chegou um momento que eu falei, eu vou comprar uma pizzaria. Tinha um cliente do banco que tinha 3 pizzarias, ele estava mal financeiramente. E eu cheguei pro cliente e falei assim, levantei toda a dívida dele que tinha no banco e falei, vamos trocar? Você me dá a pizzaria, eu assumo a dívida? E ele, pra minha surpresa, falou, tá bom. Tá bom. E aí eu cheguei em casa, falei, meu pai, pedi a conta no banco, meu pai, você é maluco, não sei o que, não sei o que lá. Levei um esporro. O único conselho que o meu pai me deu na época, ele falou, olha, tudo bem, você vai, mas você tá indo pelas suas pernas, a responsabilidade é sua. Então... Foi um conselho ou foi uma ameaça? Eu fiquei em dúvida aqui. Não, meu pai, ele... Eu me coloco na posição dele. Imagina você tá dentro de uma instituição sólida no mercado, o banco é uma instituição extremamente sólida, e você vai empreender num negócio que você não sabe se vai dar certo. E que tem muita concorrência, Exato. E que é sazonal. Mas foi muito bacana porque eu acho que foi um complemento. A experiência, quando eu comprei a pizzaria, e aí quem é de São Paulo, essa pizzaria existe até hoje, chama La Porcela. E quando eu comprei ela, já foi um ensinamento de vida, porque a pessoa que me vendeu, que até então era meu amigo, na hora que eu comprei, ele chegou para mim e falou, olha, agora é cada um com os seus problemas, nós somos concorrentes. Então o que aconteceu? Eu fui aprender a comprar. Entendi. Eu fui aprender, então, como se compra, como até fazer a pizza. Eu comecei a aprender a fazer a pizza, fornear. Como liderar o time. Esse é mais difícil. Vender, como vender. Como coisa, entregar. Como entregar. E as pessoas, todo mundo pensa que você ser dono de um estabelecimento é fácil. Não é fácil. Tudo gira. Você tem que pensar em tudo. E aí o que acontece? E sem iFood. Naquela época. Sem iFood. E aí, eu fui aprimorando, fui aprendendo, percebi que quanto melhor você comprava, e a compra não é em relação a produtos de péssima qualidade. Tô tentando uma negociação para comprar. Então eu comprava, tinham outras pizzarias, às vezes eu fazia uma compra em conjunta para baratear o preço. Perfeito. Entendeu? Então se eu comprasse bem e mantendo um padrão de qualidade, eu conseguia vender melhor, né? Claro. E aí começou a me despertar alguns insights que foi, eu digo assim, foi meio que sem querer, que a vida foi me levando para esse caminho de como precificar. Então eu comecei a fazer meio que de uma forma, não vou dizer assim, meio que involuntária, não sei se é involuntária, mas assim, meio que na percepção, entendi, meio sem empírico, querer. Sem um plano, sem aí estudo prévio. Aí eu comecei a precificar pizza. Então eu comecei a perceber quanto que cada ingrediente numa pizza. Então, uma pizza de mussarela, ela vai em torno de 400 gramas de mussarela. Então eu comecei a fracionar o preço para entender o custo. Então eu comecei a fazer uma planilha com os preços fracionados, quanto eu gastava de aluguel, dividia por pizza, quanto eu gastava de mão de obra, quanto eu gastava de luz. E aí, conforme eu ia comprando, eu ia preenchendo aquela planilha e ia me dando um preço de custo. Tá. E aí eu conseguia colocar minha margem e negociar até fazer promoção. Depois eu comecei... E o Excel fervendo. Eu comecei a aprender a fazer isso, né? Comecei e meio sem querer e foi indo. Aí o segundo desafio que eu tive foi em como divulgar.
E aí eu fui aprendendo também como fazer a divulgação. E aí eu fui aperfeiçoando no meu folheto. Eu me lembro que eu fiz um folheto muito parecido com a conta de... Porque eu investi em folhetos, os folhetos iam para o lixo. E eu fiz um folheto uma vez muito parecido com a conta de telefone. Em vez de telefônica, vinha telefones. E aí eu fiz, porque as pessoas não jogavam mais o folheto Claro, fora. claro. E aí eu comecei a investir em imã de geladeiras, mas não um imã que fosse... era caro, mas eu sabia que eu ia dar para aqueles clientes e ele não ia jogar fora. Então, o que acontece? Era um imã selecionado para alguns clientes. Então, isso começou a me alavancar as Perfeito. vendas. E terceiro ponto que eu acho que foi muito importante também para minha carreira foi a questão da gestão do atendimento do cliente. Porque o que acontece? Eu tinha os 2 telefones, imagina, era uma pizzaria, um Disque Pizza, e eu comecei a sentir a necessidade de atender o cliente pelo nome, fazer o diferencial. Então, quando você ligava, ô, Alessandro, tudo bem? Como você tá? E aí tinha meu primo que trabalhava, ele tem o Orlando, que ele tem um atacado, e aí ele estudava a área de TI e ele me ajudou a fazer meio que um CRM, né? Tá. E aí o meu CRM não era uma coisa meio que caseira, mas também começou a refletir resultado, porque eu colocava o nome, o telefone, vinha o endereço, vinha o nome da pessoa, e assim, meio que... E aí tem o seu também... Eu falo que tudo não é só a técnica, não é só a ferramenta. Você tem que ter o jogo de cintura para fazer as coisas acontecerem. Claro. Então, você ligava lá e eu colocava... Já tinha o seu cadastro. Quando você me ligava e eu falava, ô, Alessandro, tudo bem? Mas era seu filho que ligava? Eu não sabia, não tinha o nome do seu filho. Claro. Aí eu falava, ô, Alessandro, tudo bem? Ele falou, não, é o filho dele. Aí eu já tinha colocado um traço, Guilherme. Tá. Entendeu? É o Guilherme? Tudo bom, Guilherme? Então você ligava de novo, ô Guilherme, não, é o pai dele. Deixa eu lembrar, é o Saad. Entendi. Então você ia gerando um relacionamento mais próximo. Perfeito. Que hoje o iFood não tem, né? Que eu falo que é o estreitamento. Tudo é relacionamento. Exato. Tudo é rapport. Eu comecei a fazer esse relacionamento e foi muito bacana. Eu fiquei com a pizzaria 3 anos. Saí da pizzaria não porque não deu certo, porque ela existe até hoje, mas eu comecei a sentir a necessidade de... não me realizava estar atrás de um balcão. Não era isso que me potencializava. E é diferente, né? Assim, quem tem o perfil de carreira executiva pode até se dar bem empreendendo, mas a capacidade de escalar, principalmente nesse negócio de alimentação, né, é bem diferente, né? E quando você começa a fazer com suporte, né, tipo, vou para uma empresa grande, pô, você cresce muito mais rápido, porque já está tudo montado, você traz a sua competência ali, Sim. Você voa, né? Sim. E na sua empresa você tem que fazer tudo para você poder voar, né? Sim. Então, eu entendo muito bem. E aí você voltou para o banco? Não, aí eu falo que parece que tudo está escrito, né? Tudo bem que você tem o livre-arbítrio, você tem que fazer as coisas acontecerem, você não pode simplesmente sentar e esperar que as coisas aconteçam. Eu tive a vontade de retornar, tinha feito todos os cursos lá que o banco pedia, só que eu tinha um grande receio porque eu estava 3 anos fora do mercado de trabalho, né? E aí eu coloquei meu currículo e eu não tinha tanta vontade de retornar para o banco. E eu me lembro que no mesmo período apareceu um comprador para a pizzaria, a gente negociou a venda da pizzaria, e no mesmo mês o Wesp me chamou para trabalhar. E aí eu me lembro que eu entrei no mês de julho de 2009, aí começou minha história no Wesp. Como consultor júnior. Consultor, tá. Na época, quando eu entrei como consultor júnior, o Espro, ele tinha grande parte da carteira centralizada em instituição financeira. O seu Marinos era o superintendente da época, junto com a Eliandra. Aí tinha 3 gestores, o segmento do RI era separado, então tinha o Rogério Corrêa, que cuidava do segmento financeiro. Tinha o José Luiz Ferreira, que cuidava de prospecção. E tinha a Fabiola Góes, que cuidava da carteira pulverizada. E aí eu entrei para entrar nesse time. Então comigo entrou mais 2 consultores, que foram o Dailton e o Silvio, e tinha a Lenice. Qual que era a nossa missão? A gente não tinha tanto cliente pulverizado, tinha alguns clientes que estão até hoje, só que a gente tinha que potencializar essa carteira. E aí eu entrei, fui trabalhando na instituição e passei de consultor júnior para pleno, de pleno para sênior,
Tudo bem que isso levou 5 anos. Eu falo pro pessoal que é um recado que assim, não é tempo de casa, você tem que fazer, você tem que fazer acontecer, você tem que ir atrás da... E eu acho que essa é uma reflexão importante, desculpa te interromper, né? Que muitas vezes as pessoas acham que o tempo é suficiente para que você seja reconhecido, né? Exatamente. E o reconhecimento ele vem do que você faz de diferente, do que você faz que agrega, né? E você faz diferente, nem sempre eu vou colocar essa história, porque o que acontece? Mesmo você fazendo a diferença, nem sempre a instituição ela vai ter aquela cadeira naquele momento. Exato. Então você tem que esperar seu momento. E aí eu tinha muita vontade de crescer dentro da instituição, dentro do Espro. Só que eu via que naquele momento eu não ia conseguir, não tinha um espaço, e aí eu saí da instituição, eu pedi para sair. Eu cheguei, conversei com o meu gestor na época e pedi meu desligamento. Saí da instituição de portas abertas, isso daqui também é um recado que eu trago para todo mundo, porque o Espro ele me acolheu no momento que eu saí da pizzaria e vim para cá. Ele continuou me enriquecendo na parte de... porque é um segmento totalmente diferente. Continuou me enriquecendo, eu fui aprendendo com a instituição. E aí chegou um momento que eu via que talvez eu não conseguiria crescer a curto prazo, eu resolvi sair. Eu tive uma oportunidade de trabalhar vendendo stand em feira. Então, eu entrei, comecei vendendo stand. Stand é essas feiras que tem, tipo Salão do Automóvel, Feicom, o que a gente vai participar agora que é o Conar. Então, eu comecei a fazer um relacionamento com os promotores. Com os promotores, eu sabia quem ia precisar participar da feira, e aí eu abordava essas empresas e vendia o projeto. Foi bacana, não durou muito. Eu tive um desacordo na parte financeira, que não vem ao caso. De lá eu fui para integração em escola de negócios. Fiquei pouco tempo, fiquei 1 mês. E aí conversando com o Rogério, a gente falou, vamos voltar? Bacana, fiquei 6 meses fora, deixei as portas abertas. Olha como que são as coisas, né? É isso. E voltei. Na hora que eu voltei como consultor de prospecção. Eu era fidelização, voltei como consultor de prospecção sênior. E aí começou a ter algumas movimentações que aí eu falo que às vezes não é nosso tempo. Mas tudo bem que eu não fiquei esperando, eu fui tentando, mas sempre mantendo as portas abertas, mantendo um bom relacionamento com a instituição, o mercado lá fora. E aí o que acontece? Houve umas movimentações e aí eu fui crescendo. Eu passei a ser supervisor, de supervisor eu recebi um mega desafio que foi para ir para a filial Rio de Janeiro, que foi onde eu tive o maior aprendizado possível, porque eu só trabalhava na parte de RI, e aí eu tive que entender da parte do DDS, acompanhamento, triagem, gestão financeira da filial. Gestão de pessoas. Tem várias áreas ali. Fiscalização. E aí, relacionamento com os órgãos reguladores. Exatamente. E aí, tô lá na filial Rio de Janeiro, até que entra um novo superintendente, que eu não quero dizer quem é. E te arranca de lá. E aí me faz a oferta para vir para a filial São Paulo e Campinas. Foi meio que turbulento, não a mudança. Sim, porque quando eu cheguei, entrou a pandemia. É verdade. Quando eu cheguei, entrou a pandemia, mudou toda a forma de relacionamento que a gente tinha com os jovens, que a gente tem com os colaboradores. Um momento que foi muito difícil para a instituição como um todo. Acho que todo mundo sofreu muito com esse período, mas a gente superou muito bem, graças a Deus. O Espro ele continua sendo uma instituição muito sólida e fortaleceu a gente. E aí, passado esse período, que foi um período de quase 3 anos, surgiu a oportunidade de eu estar encabeçando a gestão comercial e dando suporte para todas as filiais. E aqui estou. Cá estou. Nessa missão que... Bom. Tá sendo bem bacana. Pô, então você tem aqui um movimento diverso e rico, né? Você passa por várias coisas, você tem diversas experiências, desde de crescer no banco, de aprender empreendendo e de depois fazer uma jornada super bacana dentro do Espro, antes de passar vendendo stand, mexer com educação corporativa por 1 mês e tal.
Às vezes eu acho que as pessoas aqui do time Espro olham, mas não percebem como funciona ou a relevância do RI, né? Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho e que para dar certo o Espro tem que agir de maneira integrada, sinérgica, e cada área tem uma responsabilidade. Então, o jurídico tem a responsabilidade de nos dar uma segurança nos contratos, nas relações, o desenvolvimento social tem essa responsabilidade de garantir um impacto no jovem, na sua família, no território, cuidar também do regulatório e tal. Cada área tem sua importância. O RI ele tem uma importância de continuidade do Espro. Então, as ações que a gente faz de oferta de serviços, de aprendizagem, de estágio, esse movimento por onde circula os recursos é a única fonte de receita do Espro. Então, o Espro não recebe doações de grande vulto do governo, de alguma entidade para existir. E às vezes as pessoas esquecem ou não percebem que se nós não formos extremamente arrojados na busca de novas empresas que contratem aprendizagem, contratem o estágio, a gente não vai conseguir ter um superávit que permita que a gente faça mais projetos. Mais ainda, né? Enquanto a RI está buscando recurso, a gente tem que ser, na gestão, na controladoria, no administrativo financeiro, nas áreas de suporte, extremamente eficiente para ter menos custo, porque se a gente traz mais recurso e gasta menos, isso que sobra como superávit vira mais projetos. Eu queria que você comentasse um pouquinho exatamente do dia a dia do RI, né? Dos desafios de você prospectar novas empresas ou de se relacionar com elas, porque também depois que vocês fazem e trazem a empresa, não são vocês que entregam, quem está entregando é lá na ponta, é aprendizagem, o afiliar, não sei o quê, mas o ponto focal continua sendo vocês, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. O trabalho do RI é um trabalho extremamente, eu vejo que é um trabalho fundamental e estratégico para a organização, então é onde que faz tudo girar. Eu brinco que o RI é a área que demanda todo mundo. Então a gente faz o trabalho de implantação. Primeiro a gente tem que sensibilizar o parceiro na contratação de aprendizes. Perfeito. A sensibilização pode ser feita por nós ou pode ser feito via uma notificação do Ministério do Trabalho. Mas se ele tiver uma notificação, ele vai contratar com qualquer entidade. Então o RI ele tem que chegar lá e mostrar os diferenciais da nossa instituição, perfeito. De contratar com a gente e mostrar que esse jovem ele vai poder frutificar frutos dentro da empresa. Okay. Ele não está simplesmente cumprindo uma cota. Então o papel do RI começa nessa parte de sensibilizar, fazer implantação e manutenção do programa dentro da empresa. Abrindo essa vaga, a triagem vai cuidar, vai ter, como você mesmo disse, o jurídico vai celebrar o contrato, o área educacional vai dar o treinamento, o DDS vai fazer o acompanhamento do jovem, todo o time da instituição está voltado para isso. Mas um ponto que é importante também, que a gente também esquece, é o Espro, dentro das instituições que existem no mercado, é uma das instituições mais sólidas, onde a gente tem um grande headcount para cuidar desse time. E é onde que gera o maior, vamos dizer assim, a nossa maior despesa. Então a gente tem que vender num preço condizente para que a gente consiga pagar toda essa estrutura para dar condição para o jovem e dar condição também para o colaborador estar desempenhando esse papel, né? E hoje eu acho que é o maior desafio do time do RI. Ele pegar esse menino, a gente mostrar o valor agregado de todas essas atividades, precificar e o cara e a empresa pagar. Perceber valor nisso e pagar. Exatamente. E a gente, ao longo do tempo, a gente está lançando outras frentes de inserção de jovens, que seria próprio estágio, né? O estágio a gente percebe que é uma continuidade. Então, porque esse jovem, se ele tem um contrato prazo determinado de 15 meses, 16 meses, 23 meses, quando o jovem ele entra dentro do programa de aprendizagem, igual que acho que todo mundo, vou dar o meu exemplo, a gente percebe potências que a gente pode seguir. E muitas vezes esse jovem, o que ele vai fazer? Ele vai começar a buscar um caminho também, junto com a empresa, mas um caminho de ter uma formação acadêmica.
Sim. Terminando essa formação acadêmica, ou concluindo essa formação acadêmica e terminando o programa de aprendizagem, se ele não tiver uma oportunidade dentro da empresa, o que impede dele continuar fazendo o programa com a gente continuar fazendo nosso papel, colocando ele numa oportunidade de estágio. Perfeito. Ou mesmo uma vaga de estágio dentro dessa da própria empresa, claro. Então, a maneira de a gente continuar fazendo essa roda girar, ela precisa de recurso, e aí onde a gente entra para trazer esse recurso. Exato. E permitir a inclusão desse jovem. E aí, todo esse superávit que sobra, que a gente pensa que muitas vezes é um valor astronômico, mas a nossa estrutura ela é bem enxuta, e assim, a gente trabalha sempre em cima da margem. Tudo que sobra a gente reverte em projetos como FMT, em oficinas de empregabilidade, para que essa roda continue a girar e nosso trabalho gera valor, porque a gente não está simplesmente contratando o jovem, a gente está contratando o jovem e está dando toda a estrutura para os pais, para a comunidade que está cercando ele. Tem um ponto que às vezes as pessoas não enxergam, né? O Espro, ele atende a diversas políticas públicas, né? Então, pelo menos 3. Então, a gente está envolvido aqui com trabalho e emprego, a gente está envolvido com assistência social, a gente está envolvido com criança e adolescência, então, resvala até um pouquinho ali em educação, né? Então, apesar de a gente ser subordinado a outros ministérios. Mas é importante a gente entender que essa abordagem ela é sempre multifacetada, né? Então, enquanto o jovem está ali na aprendizagem, a gente está conversando com os familiares. Enquanto a gente está conversando com os familiares, a gente está entendendo ali o território, o que tem que ser feito. Então, com base nisso, durante a pandemia, a gente fez outras ações. A gente se juntou, por exemplo, com a Cirela e distribuiu 2 carretas de cestas básicas. A gente entendeu a questão da pobreza menstrual e trouxe o projeto em parceria com a Enciclo. A gente vai entendendo onde estão essas demandas e vai seguindo. E aí surgem oportunidades, como, por exemplo, empresas que já são parceiras na aprendizagem ou no estágio e que trazem projetos para fazer em parceria com a gente. Com isso a gente fez a base de empoderamento de meninas negras na programação e tal, porque aí é mais uma fonte de renda que a gente tem, que é a captação de recursos, que ela vai direto no projeto, ela vai direto onde a empresa parceira entende que ela gostaria de fazer essa ação, né? Então, eu acho que essa integração das áreas no Espro, ela é extremamente importante, né? Tanto quem traz o projeto, como quem entrega o projeto, como quem presta conta dele, né? E a gente tem 5 camadas de governança, a gente é regulamentado em todos os formatos, a gente presta conta disso com muito cuidado, com muita transparência, né? Mas a gente tem que entender que é um negócio contínuo, né? Por exemplo, o pessoal de RI está o tempo todo renovando o contrato, buscando novos parceiros e tentando aumentar a cota dentro das empresas, né? E esse esforço faz com que a gente siga crescendo, né? E aí, só complementando, Sadi, a instituição ela é tão sólida, nossa instituição é tão sólida, que a gente tem até o SAI. Nós conseguimos implantar o nosso sistema de aprendizagem para outras entidades que não têm a estrutura que nós temos. É isso mesmo. Quantas entidades aí do terceiro setor que trabalham com aprendizagem tem um departamento jurídico, tem um departamento pedagógico, tem pouquíssimas. Ou um departamento de TI. Então a gente tem uma estrutura muito sólida. E um outro ponto que eu acho que é importante, se você pega uma indústria qualquer aí, pega uma indústria automobilística, tem os seus desafios, mas ela tem uma linha de montagem. Todos os carros vão, se aumentar a linha de montagem, vai fazer mais do mesmo. Vai fazer mais do mesmo. Nós não temos uma linha de montagem, nós trabalhamos com uma variável que é o jovem. É isso aí. Então, cada situação é uma situação... Cada jovem é um jovem. Cada jovem é um jovem. jovem. Tem uma história, uma característica, uma demanda, uma dor, um desejo. Exato. Então, a gente não consegue padronizar tudo. Então, a gente... Eu acho que isso é legal, né? Assim, a gente garante a padronização dos processos, do relacionamento com as empresas, para que a gente possa proteger o jovem, que cada jovem é um jovem. Exatamente. Né? Eu acho que isso é importante, essa colocação sua. Exatamente. Eu vi que eu queria conversar mais com você, mas a gente está ficando ruim de tempo aqui. Eu preciso encerrar esse papo. Eu tenho empresa para atender. Né? Eu queria só te agradecer assim, por ter compartilhado com a gente a sua história,
mas principalmente por ter compartilhado a sua visão de como as coisas funcionam e tal, e trazer essa paixão que você tem pela área comercial, né? Essa postura aguerrida que você tem, assim, a gente discute pra caramba, né? Assim, para construir as coisas, e é super importante a gente ter essa paixão para fazer as coisas acontecerem, que é o que faz com que as empresas cresçam, se mantenham, e que as instituições filantrópicas façam a mesma coisa. Então, cara, obrigado. Pessoal, nos vemos em breve, na próxima reunião. Tchau. Eu sou Alessandro Saad, conversei hoje com o Daniel Kovic, nosso gerente nacional de RI, e você está no ESPROcast. Eu vejo você num próximo episódio em breve. Abraço.